Pessoal, dando sequência aqui à nossa revisão, a segunda lista que eu mandei para vocês, na primeira questão aqui, o autor se refere à área das figuras geométricas planas. Figura geométrica plana, pessoal, é aquela figura que tem duas dimensões, base e altura, lado vezes lado, diagonal vezes diagonal e daí por diante, tá? Aqui no início, aqui na letra A, ele pede a área aqui dessa figura, que é um quadrado. O que é um quadrado? Quadrado, pessoal, é uma figura que tem os quatro lados iguais, ó. Esses lados aqui mede 3, tá? E para você calcular a área de um quadrado, você faz lado vezes lado. A área é igual. Quanto é o lado? 3. 3 vezes 3, 9. Se tivesse uma unidade, se fosse centímetro, ficaria 9 centímetros ao quadrado. Se fosse metros, ficaria 9 metros ao quadrado, tá? Na letra B, pessoal, aqui, ó, ele se refere a um retângulo, ó. O retângulo, pessoal, é um quadrilátero, é um polígono de 4 lados, só que os 4 lados não são iguais. Os lados são iguais de 2 em 2, ó, os paralelos, ó, esse com esse e esse com esse aqui. A base mede 2, a altura mede 4, ó. Então a base mede 2, a altura mede 4. 2 vezes 4, 8, tá? Letra C, pessoal, aqui nós temos um triângulo, ó, e a área de um triângulo é quem? Aqui nós temos a base e temos a altura. Então a área de um triângulo é base vezes a altura dividido para 2. Por quê? Porque base vezes altura dividido para 2? Porque a área de um triângulo, pessoal, é a metade de um retângulo, tá? Então a área do retângulo é quem? É base vezes altura, né? Aí você divide por 2, porque é a área de um triângulo. Então a base aqui é igual a 4, a altura é igual a 3, ó, aqui. 4 vezes 3, 12, 2 dividido para 2 dá 6. Esse 2 é da fórmula, tá? Então a área desse triângulo é igual a 6. Letra D, pessoal, aqui nós temos o que? Um losango, pessoal. No losango nós temos diagonal maior e diagonal menor. Professor, o que é uma diagonal? A diagonal, pessoal, é esse segmento aqui que liga um ângulo a outro, ó, tá? Ó. Então nós temos a diagonal maior e a diagonal menor. A diagonal maior, pessoal, é igual a 4, ó. Igual a 4. A diagonal menor é igual a 3 dividido para 2. Esse 2 é da fórmula. 4 vezes 3, 12. 12 dividido para 2 dá 6. Então a área desse losango é igual a 6. Aqui nós temos um paralelogramo, pessoal, que também é um polígono de 4 lados. A diferença aqui, pessoal, é que essa reta aqui, ó, elas são inclinadas, ou seja, esses 4, enquanto no retângulo os 4 ângulos medem 90 graus, aqui não mede 90 graus. Aqui você tem, ó, 2 ângulos agudos, ó, são ângulos menores que 90 graus, e tem 2 ângulos obtusos, que não são 2 ângulos maiores do que 90 graus, tá? Então a base é 4, a altura é 2. É a mesma fórmula também do retângulo, ó. Aqui, ó, na letra E, ó. A base é igual a 4, a altura é igual a 2, ó. 4 vezes 2, 8. Então a área desse paralelogramo é igual a 8, tá? E por último nós temos aqui um trapézio, pessoal. No trapézio você tem base maior, tem a base menor, que é essa de cima, e tem a altura, ó. Para você calcular a área de um trapézio, você usa essa fórmula aqui, ó. Base maior representada por B maiúsculo, mais base menor representada por B minúsculo, tá? Vezes a altura, ó, dividido para 2. Esse 2 é da fórmula. Então a base maior aqui, ó, é 4, mais base menor 3, vezes a altura. A altura é quanto? 2, ó. 4 mais 3, 7. 2 vezes 7, 14. 14 dividido para 2 dá 7. Ou seja, esse 2 aqui é da fórmula. Então a área desse trapézio é igual a 7, tá? Na segunda questão, pessoal, ele pede o nome desses polígonos de acordo com o número de lados. Então, um polígono de 3 lados, triângulo, 5 lados, pentágono, 8 lados, octógono, 15 lados, pentadecágono. Agora, os demais, ó, por exemplo, um quadrilátero, polígono de 4 lados, tá? 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, já falei que é octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, unodecágono. 12 lados, dodecágono. O 13 e o 14 não tem nome específico, é polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados, pentadecágono, tá? 16, 17, 18, 19 não tem nome específico. Polígono de 20 lados, icosságono. Na terceira questão, pessoal, ele nos fornece aqui 2 sólidos geométricos. Nos oferece uma pirâmide hexagonal. Olha aqui, ó. Por que hexagonal? Porque ela tem um hexágono na base. O que é um hexágono? Um polígono de 6 lados, ó. Então, quais são os polígonos que formam essa pirâmide? São os triângulos e hexágono, formado por triângulo e hexágono, tá? As suas faces são formadas por triângulos e hexágono. Aqui nós temos um prisma, ó.
né? Que é outro sólido geométrico. Ele é formado por quem? Por quadrados, né? Que tem aqui nas bases, e por retângulo, que tem nas faces laterais, ok? Quarta, nomeie os ângulos abaixo em reto, agudo e obtuso. Pessoal, quando o ângulo aqui, olha, ele forma 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá? Esse aqui também é um ângulo reto, que está de cabeça para baixo, ó. Agora, quando ele é aberto, ele é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior do que 90 graus. Fechado, pessoal, é chamado ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menor do que 90 graus, tá? Então, olha, o que é um ângulo reto? 90 graus, tá? Ó. O ângulo aberto, maior do que 90 graus, é o ângulo obtuso. Ângulo fechado é o ângulo agudo, menor do que 90 graus, ok? Quinta, opa, eu falei. Deixa eu explicar depois eu volto para explicar novamente essa quarta, tá? Vou me lembrar. Explico novamente. Vou logo passar para essa daqui. Ó. Pessoal, na quinta questão ele pede para a gente indicar o número de lados, de vértices e de ângulos internos desses polígonos. Ó, olha só. Aqui nós temos um pentágono. Professor, o que é um pentágono? Pentágono é um polígono de 5 lados. Olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem 5 lados, tem 5 ângulos internos. Professor, o que é um ângulo interno aqui? Ó. O ângulo, pessoal, ele é formado pelo encontro de 2 segmentos ou de 2 semirretas. Ó. Então nós temos um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos e 5 ângulos. E o que é o vértice? Pessoal, o vértice é o encontro dessas 2 semirretas aqui, ó. Essa parte de fora, ó. Então nós temos um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, tá? Aqui nós temos, pessoal, um retângulo, ó, que é um polígono de 4 lados. Então ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices. E quantos ângulos internos? Ó, essa parte interna aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 ângulos internos, ok? Considere o ângulo desenhado abaixo e responda. Tá aqui o ângulo, ó, pessoal. Tá? Professor, o que é um ângulo? Um ângulo é formado pelo encontro de 2 semirretas nas suas origens, tá? Ok? Professor, o que é uma semirreta? Semirreta é um segmento, pessoal, cuja essa setinha indica o lado que ela vai crescer, ó. E aqui no início nós chamamos de origem. Então, quando 2 semirretas se encontram na sua origem, nós chamamos de origem O aqui, nós temos um ângulo. Então, como é que se representa esse ângulo? De 3 maneiras, olha. O ângulo COD, ó, COD, esse acentinho aqui indica que é um ângulo, tá, pessoal? Tem que ter um ângulo, esse acentinho aqui no meio para indicar que é um ângulo. Então você tem um ângulo COD ou olha aqui, o ângulo DOC, ó, DOC com essa coisinha aqui em cima. Ou só esse Ozinho aqui com esse símbolo, esse sinal aqui em cima. Isso aqui indica que é um ângulo, tá? Então esse ângulo pode ser indicado COD, DOC e o ângulo O. Letra B, qual é o seu vértice? O que é que eu falei para vocês, pessoal? O vértice é o encontro aqui das 2 semirretas pelo lado de fora, tá? Esse aqui é o vértice. Então vamos chamar de vértice O, tá? Ele não tem um acentinho em cima, tá? O vértice é esse aqui, ó, o vértice O. Ok. E aqui, quais são os seus lados, pessoal? Nós temos o lado OC e o lado OD, com esse tracinho aqui em cima. Esse aqui não é o símbolo não, ó. É esse tracinho aqui. Professor, o que quer dizer esse tracinho? Esse tracinho quer dizer que é formado por 2 segmentos de reta, tá? Então nós temos o segmento OC e o segmento OD, tá? São os lados desse ângulo, ok? Aqui, pessoal, na 7ª questão, representa usando apenas algarismo. Você tem aqui 4.700.020 unidades. Ele quer que a gente represente usando números. Eu falei para vocês o que, pessoal? Para você descobrir o valor de um número, você tem que o quê? Separar de 3 em 3 casas da direita para a esquerda, que nós chamamos de quê? De classes, tá? Todas as classes têm 3 elementos. Agora, a última classe pode ter os 3 elementos, pode ter somente 2 elementos e poderá ter os 3 elementos, tá? Então aqui, ó, unidades, ele tem o que? 20 unidades, ó, tá? É a primeira classe. Aqui ele tem 0 unidades simples, tem 2 dezenas simples e tem 0 centena. Aí nós não temos nada na centena, que ele só tem 20 unidades.
Depois vem aqui a classe dos milhares, né? 700 mil. Só que aqui, pessoal, dos milhares ele pula para os trilhões. Não tem milhões e nem bilhões. O que é que você faz? Na classe dos milhões você coloca zero, os 3 zeros, olha. Unidade, dezena e centena, né? Nós não temos nada nos milhões, então vamos acrescentar 3 zeros. E os bilhões, tem bilhões? Também tem não, não tem bilhões, ele pulou logo para os trilhões. Então coloca 3 zeros também para indicar o quê? A classe dos bilhões. E 4 trilhões, né? Então ele tem 4 trilhões, 700 mil e 20 unidades, ok? Aqui, pessoal, 5,7 bilhões. Nesse tipo de questão, você tem a última classe e a penúltima classe, tá? A última e a penúltima classe. Então ele tem 5 bilhões. Agora vem quem? Esse 7 representa os milhões. 700 milhões. Ah, e os milhares? Nós não temos milhares, então coloca 3 zeros. E a classe das unidades? Nós não temos unidades, então coloca também 3 zeros, ok? Agora deixa eu passar para cá. Vamos voltar aqui de novo aqui para esse lado, ok? Deixa eu abaixar aqui. Aqui, foi aqui que eu parei, foi aqui que eu parei, exatamente. Pessoal, vou explicar novamente aqui essa quarta questão, olha, que eu expliquei há pouco instante, ó, né? Para nomear os ângulos abaixo em reto, agudo e obtuso, olha pessoal, letra A, ângulo obtuso, né pessoal? Por que obtuso? Porque ele é aberto, olha. Se ele é aberto, pessoal, ele é maior do que 90 graus, tá? Então, o ângulo aberto, que é maior do que 90 graus, eles são ângulos obtusos. E o ângulo fechado aqui, pessoal, nós chamamos de ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menor do que 90 graus. Agora, quando ele não é nem fechado e nem aberto, ou seja, ele forma 90 graus, dizemos que ele é reto. Esse aqui também é reto, só que está aqui de cabeça para baixo, tá? Então, o ângulo 90 graus, ou seja, ele nem é aberto nem é fechado, é um ângulo reto. Quando ele é aberto, você tem o quê? Um ângulo obtuso. Quando ele é fechado, você tem um ângulo agudo, tá? Tem um objeto chamado transferidor, ali você, lhe permite saber, né, o valor de cada ângulo, né? Mas aqui a gente não está usando transferidor. Esse aqui eu já trabalhei, pessoal. Escreva o número de lados, de ângulos internos e de vértices de cada polígono. Já expliquei ali em cima, né? Você tem um pentágono que tem 5 lados, tem 5 ângulos internos e 5 vértices. Você tem um retângulo, tem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Ela já foi explicada lá em cima. Vamos passar aqui para esse lado, ó. Agora está faltando aqui a oitava e a nona. Aliás, a sétima já foi feita, falta a oitava. Pessoal, eu acrescentei aqui essa oitava para vocês, a gente vê aqui essas divisões aqui, essas 5 divisões. Olha, essa divisão aqui que eu coloquei já o zero, mas eu estou pedindo aqui, pessoal, para vocês dividirem, eu estou pedindo para vocês dividirem 2 para 4. Pessoal, 2 é menor do que 4. Então, como é que você faz para dividir um número menor por um maior? Você coloca um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente, tá? Quando você vai dividir um número menor por um maior, coloca um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. Agora você tem quanto? 20 dividido para 4, tá? Eu posso dividir agora 20 para 4, porque 20 é maior do que 4, não é isso? 20 dividido para 4 dá 5, não é isso? Porque 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, 2 dividido para 4 dá 0,5. Letra B, pessoal, ele pede para a gente dividir 5 para 4. Aí sim, agora sim nós podemos. Por quê? Porque 5 é maior do que 2, não é isso? Eu vou multiplicar esse 2 por um valor que dê igual aproximado a 5. Multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Subtraindo aqui, ó, 5 menos 4 dá 1. Pessoal, nós não podemos dividir 1 para 2. Então o que eu faço? Coloco um zero aqui no dividendo e uma vírgula no quociente. Pessoal, mas não era um zero e uma vírgula no quociente? Seria, mas nós já temos o 2 aqui, ó, então não precisa mais colocar o zero, tá? Coloca um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora nós podemos dividir 10 para 5, ou 10 para 2, ó. Então 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, 5 dividido para 2 dá 2,5. Aqui na letra C, pessoal, nós vamos dividir 80,5 por 100. Agora preste atenção aqui. Nesse tipo de questão não precisa você usar esse artifício aqui, ó. Não precisa você fazer o cálculo. Como é que você faz?
Quando você vai dividir um valor por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, por 10 mil, basta você andar tantas casas para a esquerda de acordo com o número de zeros. Ou seja, você vai dividir um valor por 10. O 10 tem quantos zeros? Tem 1. Então você vai andar uma casa para a esquerda. O 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então você vai andar 2 casas para a esquerda. O 1000 tem quantos zeros? Tem 3 zeros. Então você vai andar 3 casas para a esquerda. E daí por diante, ó. O 100 tem 2 zeros, ó. Então vamos andar 2 casas para a esquerda. Professor, por que a gente vai andar para a esquerda? Porque quando você divide, o que acontece? Diminui, não é isso? Então vamos aqui. A vírgula está aqui, ó. Está aqui entre o 0 e o 5, ó. Andando 2 casas para a esquerda, vamos ter 1 e 2. Ou seja, 80,5 dividido para 100 dá 0,800. A gente andou 2 casas para a esquerda. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros, tá? Aqui na letra E, ó, nós vamos multiplicar 10,55 vezes 1000. Ocorre o mesmo. Nós vamos andar tantas casas, agora nós vamos andar para a direita. Por quê, professor? Porque vamos andar para a direita. Porque quando multiplica, aumenta. Então, se você multiplica por 10, anda uma casa, por 100, 2 casas, por 1000, 3 casas. Por que 3 casas? Porque tem 3 zeros, ó. Então, vamos mandar 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, então vamos mandar 1, 2 e 3 casas. Deu quanto? 10.550, ok? Então, quando é dividido ou multiplicado por 10, por 100, por 1000, não precisa fazer o cálculo. E por último, pessoal, nós temos essa multiplicação aqui de 2 números decimais. Pessoal, para a gente multiplicar números decimais, é da mesma maneira que se fosse 2 números inteiros, tá? Mesma forma. A diferença é que no final a gente vai ver onde é que fica a vírgula. Então, é 3,2 vezes 0,45. É como se aqui se tivesse uma conta de multiplicar de 2 letras, ó. 2 vezes 5, 10, deixa o 0, leva o 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15, deixa o 5, leva o 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13, deixa o 3 e leva o 1. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 1 dá 1. Agora, normalmente, nós somamos aqui as parcelas, ó. 0, 8 mais 5 dá 14, deixa o 4, leva o 1. 1 mais 0 é 1, 1 mais 3, 4. E aqui abaixo 1. Ok. Agora, pessoal, nós vamos ver onde fica a vírgula. Você vai andar da direita para a esquerda, olha. A vírgula está aqui fora, olha aqui, ó. Tá vendo? A vírgula está aqui fora, está de lado aqui do 0, ó. Agora, vamos ver quantas casas nós vamos andar. Quantas casas? Está aqui 1, 2 e 3, tá? Ó. Entre um número e o outro representa uma casa, ó. 1, 2 e 3 casas. Então, vamos andar 3 casas da direita para a esquerda, ó. 1, 2 e 3. Resposta 1,440. Valeu, pessoal.